A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto glorioso, irmãos. Veja bem, irmãos, culto esse, irmão, é Parque São Miguel, Central de São Miguel, melhor dizendo, palavra Atos, capítulo 6, versículo 8 até o capítulo 7 adiante. Então, 6, 7 de Atos, né, irmãos? Atendeu nosso querido irmão Vinícius, ancião local, um áudio excelente, Deus falando com seu povo neste domingo, dia 21 de junho. Vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe a todos e vamos ouvir na mesma comunhão. Agora, vamos ler no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler, Irmandade, começando no verso 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, mas nós vamos continuar pelo capítulo 7. Atos, capítulo 6, começando no verso 8, nós vamos dar sequência pelo capítulo 7. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, e fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e a Jacó os 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país
país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, do tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito famoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés o instruiu em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem enviar-te do Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Havia entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés: eu fizesse segundo o modelo que tinha visto.
qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Quero crer que toda a Irmandade conseguiu acompanhar a leitura. Quero crer que não foi maçante, mas se foi, me perdoe. Mas a Irmandade consiga entender aquilo que o Senhor traz para nós aqui hoje, a oportunidade que estamos tendo de raciocinar um pouco aquilo que aconteceu com Estevão, mas que também aconteceu com aqueles homens. Muitas vezes a gente olha só o protagonista daquela história. O protagonista dessa história é Estevão. Cristo aparece aqui também, protagonista. Então os protagonistas, o papel principal é deles. Mas a gente às vezes não olha o papel dos outros que estão na história. Eu vou pedir para a Irmandade pensar junto comigo, analisa um pouco aqui. Por que ele foi preso? Estevão estava no meio do templo. Fazendo o quê? Falando do Senhor Jesus. E ele falava do Senhor Jesus com liberdade. Ele entrou naquele lugar falando com liberdade. E ele sabia que não eram todos que escutavam. Pode até ser que aos olhos dele, como dizendo ali, estou falando de Cristo, muitos talvez estivessem só passando na frente dele, olhavam, encaravam ele como um louco, continuavam andando e deixavam ele passar, e ele continuava falando: o Senhor, aquele que era prometido, veio, morreu, vocês mataram, vocês o condenaram, mas ele abre a porta para vocês, e eles nem aí. Estavam escutando, mas não aceitavam. Mas só que no meio daquela multidão que passava para lá e para cá no meio do templo, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer agora, nem que fosse um passando no meio daquela multidão, o Senhor agarrava ele pelos ouvidos e falava: você está escutando? Eu vim aqui para te salvar. Isso aqui muitas vezes acontece na tua vida, irmão, na minha. Nós, quando falamos das coisas de Deus, pode até parecer que para os outros eles estão tampando os ouvidos, mas é como lemos aqui, é porque eles são incircuncisos de olhos, de ouvidos e de boca. O Senhor mostra escancarado para eles o que é a salvação, mas eles preferem ainda olhar como se fosse um modelo de religiosidade. Ainda prefere olhar como se fosse um modelo de regras que tem que seguir. E quando a gente tem os olhos abertos, os ouvidos abertos, escutamos aquilo que é santo, nosso coração se abre com alegria porque é do Senhor. Aleluia. Estevão não ligou. Estevão foi ordenado como um diácono, e o trabalho dele principalmente era com o povo grego, porque o povo grego reclamava e dizia: vocês estão tudo aí fazendo, ajudando, arrumando, pregando, falando, a gente não está entendendo nada. E aí o que eles fizeram? Chamaram alguns dos discípulos que eram gregos e colocaram 7 diáconos gregos para que pudessem também pregar, falar, ensinar e ajudar as viúvas pobres daquele lugar. E assim era feito. Estevão não tinha medo nenhum, Filipe também não.
Aliás, a gente fala de Estevão aqui hoje. Estevão saiu e foi pregar. Só que ele estava lá pregando do Evangelho, falando do céu, do Senhor que veio do céu e encarnou, e que era só por Ele que poderíamos alcançar a salvação. Vocês estão vendo esse templo aqui? Vocês estão perdendo tempo nesse templo, se vocês não viverem no templo verdadeiro que é o Senhor. Ele pregava, ele falava, quantos não aceitaram, quantos olharam para ele como que louco, mas ele não parou de pregar. Mas aí ele irritou alguém não gostou. Os chefes, os líderes, os importantes pegaram ele, levaram ele para um tribunal. Quando ele foi colocado na frente daquele tribunal, uma conversa começou. Mas a conversa não começou da melhor forma possível. Começou da pior forma possível. Tinha testemunhas. E as testemunhas eram testemunhas compradas, falsas. Fala aí que ele estava falando contra Moisés, que aí a gente ganha a nossa causa. Ah, é? Então tá bom. A gente viu ele falando contra Moisés. Moisés, para eles, era o maior profeta de todos. Só que ele lembrou. Vocês não estão entendendo. Ele começou a contar toda a história. Imagina você conhecer a história da tua família toda e alguém chegar e começar a falar assim para você: deixa eu te contar uma história. Sentar com você e contar a história da tua família. E falar assim: você sabe que teve um homem chamado Abraão? Eu sei, nosso patriarca. Isso então. Abraão, o Senhor prometeu para ele, se ele tivesse fé e obedecesse, que ele daria toda a terra que ele estava pisando, mas ele não ia ver. Mas ele daria como promessa para ele. E daria aos seus filhos, que nem filho tinha, mas o Senhor deu filho, e conforme lemos aqui tudo. Vocês lembram disso? E eles foram escutando aquela história. Irmandade, eu fico imaginando a cara daqueles fariseus, daqueles saduceus, escutando. Eu imagino eles com cara de: o que esse homem está falando? É a nossa história. Conhecemos para que ele está dizendo essa história? Como muitas vezes alguém fica sentado pelos bancos, a palavra é pregada, e alguém fica dizendo: para que falar disso? Já sabemos disso. Mas ainda assim o Senhor usava de Estevão, não usava? E Estevão falava, não falava? E ele dizia: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estão, sabe por quê? São incircuncisos. Vocês têm os ouvidos de vocês ligados ao que é mundano. A vida de vocês é mundana. Vocês não estão querendo ver e escutar o que é dos céus. Vocês falam que eu estou falando mal de Moisés. Eu não falei mal de Moisés, não falei contra Moisés. Pelo contrário, eu estou citando o que Moisés falou. Aqui não está escrito, mas ele disse que falou. Moisés disse, e é verdade, Moisés disse mesmo. Depois vocês procurem Deuteronômio. Deuteronômio, Moisés diz mesmo: vai vir um profeta maior do que eu. E esse profeta, esse poderá dizer e fazer e transformar a vida de vocês como eu não posso fazer. Esse profeta é o Senhor Jesus. O que eu estou pregando é esse profeta que Moisés falou. Eu não posso pregar outra coisa. E ele falava, ensinava, e estava para todos eles, mas eles não aceitavam. O coração continuava duro. Você percebe, irmão? A nossa missão não é fácil. Falar do nosso Salvador não é fácil. Muitos não querem aceitar, muitos não querem escutar, muitos não querem viver. Mas ainda assim nós vamos pregar. Mas só que eles vão gostar de você? Não. Eles vão olhar para mim com um olhar torto. Eles vão falar para mim que eu estou errado. Mas continua falando do teu Salvador. Viva o teu Salvador e que ele seja o centro da tua vida. Aleluia. Só que chegou o momento da conversa que ele foi um pouco mais pesado. E ele virou para eles e falou assim: vocês continuam fazendo igual os pais de vocês. José foi pego pelos irmãos por inveja e foi jogado fora, vendido. Mas o Senhor fez o que com ele? Elevou a sua cabeça. Vocês são igualzinhos. Os profetas vinham falando de um homem que viria, de um sumo sacerdote, de um rei eternal. Eles falavam: o que vocês fizeram com os profetas? Mataram. Vocês pegaram eles e sacrificaram. Vocês não conseguiram poupar. E agora vocês estão fazendo o quê? Veio o profeta prometido, veio o rei, veio o sumo sacerdote. Vocês fizeram o que com ele? Mataram ele. Vocês não conseguem enxergar. Mas eu estou aqui pregando aquilo que é verdadeiro, dizia Estevão. Vocês acham que isso convenceu eles? Não. Eles pegaram as pedras, enraivecidos, e começaram a atacar Estevão. Mas daí eles não perceberam. Naquele momento que começaram a fazer isso, Estevão já olhava para os céus. O céu já tinha se aberto para ele. Ele já via o Senhor, e do lado direito ele já via também quem do lado dele? O Senhor Jesus. Um sorriso saiu pelo rosto dele. Eu imagino a confusão desses homens. Estamos tacando pedra nele. Ele está sangrando, está machucado, e está com um sorriso no rosto. Esse homem é louco mesmo. Pode ser louco? E na loucura dele,
ele continuava dizendo: Senhor, me receba aí no céu, Senhor. E o que eles estão fazendo, não impute isso como pecado. Você consegue imaginar isso? Alguém pisar no teu dedão e você falar assim: não, está tudo bem, não tem problema. Mas o dedão está doendo. Na hora que está doendo, é difícil você falar que não tem problema. É mais capaz de você brigar, gritar, falar e aí achar ruim. Naquele momento ele tomava não uma pedrada, mas centenas de pedradas, a ponto de ele morrer naquele momento. E ele, na sua morte, dizia: Senhor, não me imputa esse pecado sobre ele, só me recebe aí no céu. Senhor, é só isso que eu quero. A palavra do Senhor, ela vai se repetindo. A gente acha que o Senhor Jesus veio, agora eu aceitei, agora eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja. Eles também achavam a mesma coisa. Eles tinham a mesma confiança, eles tinham. Estamos dentro dos nossos templos, estamos certos, estamos corretos. Nenhuma mais outra pessoa tem direito, só nós. Eles também tinham o mesmo pensamento. E sabe como que era para eles? Estamos aqui dentro e somos os certos, e quem achar errado, vamos matar. E era o que eles faziam mesmo. E sabe o que acontece? Hoje ninguém mais está matando ninguém está capendo de ninguém, pelo menos fisicamente. Mas o que está cheio de crente que acha que é crente, tacando pedra nos outros, dizendo que não é crente, porque não concorda com as suas doutrinas, porque não concorda com os teus pensamentos, você não está percebendo, mas está matando um monte de gente por aí. Aleluia. A palavra do Senhor hoje é pesada, mas eu vou pregar do mesmo jeito. Sou extremo nesse momento aqui, mas vou pregar. Se você quiser me tacar pedra, ataque. Mas que você possa hoje, pelo menos um que está aqui, e escutar o que está sendo falado, e o seu coração se abrir e dizer: Senhor, pode me tacar pedra desse mundo também, mas o que importa é um dia ir para ti aí também no céu. Glória a Deus. Irmãos, não devemos ter medo de viver o certo do Senhor. E o certo do Senhor é o que nós lemos aqui agora. Não tem duas verdades, não tem duas formas, não tem dois jeitos. Se você ainda vive o Evangelho de forma errada, é porque você ainda não teve os olhos abertos. Não, irmão, isso não pode ser. Porque eu já sou batizado, porque eu já sirvo a Deus, porque eu já faço. Irmãos, não sejamos ignorantes. Isso é uma palavra pesada. Não sejamos ignorantes. Você ser batizado, simplesmente por ser batizado, não te faz de fato ter nascido em Cristo. Eu sei que é pesado o que eu estou falando, porque simplesmente vir nas águas aqui e mergulhar não te faz salvo. O que te faz salvo é a fé. O teu batismo tem que vir acompanhado da fé salvífica, da fé que te transforma, da fé que te faz renascer em Cristo. Aí você é batizado, mas não encontramos uma das qualidades de Cristo aí. As qualidades de Cristo que tem que ter no verdadeiro crente são quais? As qualidades de Cristo que tem que ter no crente são simplesmente essas. Tem que ter a bondade, tem que ter a caridade, tem que ter a fé. Mas tem gente que não tem um pingo de bondade, não tem um pingo de caridade, não tem um pingo de esperança, não tem um pingo de nada dessas coisas. Como é que faz? Como é que a gente entende a graça do Senhor nesse momento? Se não tem nada dessas coisas, a gente começa a olhar: será que não tem outras coisas? Para piorar toda a situação, a gente enxerga essas coisas, que é tudo que está escrito em Gálatas 5. A gente vê a carnalidade, a gente vê a mentira, a gente vê a porfia, a gente vê os ciúmes, vê tudo isso vê. Mas a pessoa ainda assim bate no peito e diz: eu sou crente, mas é invejoso, mas é ciumento, mas fica falando mal, fica tratando mal, só machuca os próximos. Em vez disso, deveria estar ajudando, fazendo, contribuindo, aparecendo. Irmandade, eu não sei quantos aqui hoje o Senhor vai fazer uma obra, mas que o Senhor vai fazer, Ele vai. Que o Senhor vai passar aqui entre nós e abrir as nossas vidas, Ele vai. Porque o Senhor, Ele não brinca em serviço. E neste momento o Senhor está fazendo um trabalho entre nós. E o seu trabalho é abrir as nossas almas, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Mesmo que nos taquem pedra, vamos juntos pegar nossas mãos e ir para o céu. Essa história era a história deles. Mas e a tua? Se começarmos a contar a tua história, muitos contam história dizendo assim: o Senhor apareceu na minha vida e eu achei o hino tão bonito e batizei. Irmão, achar hino bonito e batizar não te faz crente, irmão. Irmão, não te faz crente hino bonito, irmão. Se você não prestou atenção na letra, se você não entendeu o que a letra falou com você, se ela não te confrontou, se ela não te transformou, eu não vou pregar outra palavra aqui hoje. A palavra aqui hoje é essa. É o Senhor te falando: ainda há tempo para te confrontar e te transformar. Ainda há tempo para você nascer de fato no Senhor. Verdade, eu fico imaginando o que é a palavra do Senhor naqueles tempos.
Porque a palavra do Senhor diz que não muda. Vocês conseguem imaginar? Vocês acham que naquele tempo o Estevão chegou naquele momento e ficou lá? Aqui não está escrito que ele pregou no templo. Está escrito como ele falou com eles. Mas imagina ele pregando no templo. Será que ele estava lá no templo assim? Você que está passando aqui no templo hoje, o Senhor Jesus veio para nos salvar. Por isso, pode ficar tranquilo. Vá em paz para a sua casa. Porque vai dar tudo certo. Não, Estevão com certeza não pregou isso. Estevão estava dizendo: ó vós sedentos, ó vós perdidos, ó vós que não sabeis o caminho do céu, o Senhor nos mostrou, veio a nós o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, nos deu a condição de nele alcançar o céu. Era isso que ele pregava, era isso que ele falava. Quantos passaram e acharam que era loucura? E você pode estar escutando isso agora e achando que é loucura, mas o Senhor está falando: calma aí, daqui a pouco você vai sentir essa mesma loucura dentro do teu coração. Uma coisa que nos acontece muito é uma revolta. Sabe qual que é a revolta? Não precisamos desse discurso aí não. Não? É? Tá bom. Eles também achavam a mesma coisa. A gente está tudo bem. Estamos na parte de Deus e Deus está conosco. Deus está nos ajudando. Deus está... Ah, é? Tá? Entendi. Vocês estão fazendo tudo o que estão fazendo por quê então? Vocês perseguem, matam, não tem justificativa, criam calúnias. Vocês estão achando que realmente Deus está nesse negócio? Irmandade, olhemos cada um para nós mesmos agora. Faça uma análise interna aí. Quanto de Deus de fato tem dentro de você? Glória a Deus. Eu não estou esperando que tenha um monte de glória nessa palavra não se preocupa não. Eu vou pregar a palavra que o Senhor está me dando para que quem está aqui possa sair de fato confrontado. Não porque eu quero, mas porque o Senhor me impediu na primeira oração. O Senhor me trouxe claro: Estevão tomando pedrada. Eu não vou ter medo de pregar a palavra, porque que eu tome pedrada, mas hoje alguém sai daqui com a vida transformada. Irmandade, veja, tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um motivo, tem um sentido, e a gente acha que tem que ser tudo do nosso jeito. A gente acha que a gente tem que bater na porta para ter que abrir na hora que a gente bateu. A gente acha que servir a Deus é vir todos os dias na igreja, e isso está garantindo um lugar para a gente no céu. A gente acha que porque faz alguma coisa na igreja, a gente está garantindo posições. Não consegue dessa forma. Em 2 Coríntios 5, Paulo dizia: vocês estão trabalhando, mas trabalhando em vão, porque com vossa mão não chegará no céu. Mas se vocês estiverem bom ânimo e trabalhando para o Senhor, porque Ele merece, a vossa mão trabalha um galardão lá no céu. Galardão é uma coisa, a salvação é outra. A salvação te é dada por Deus, pela fé que Ele te dá. E o Senhor nos oferece isso de graça. Mas ainda assim tem gente que escuta, pega, amassa, joga fora. Não, eu prefiro ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que não comete erros, que não comete falha. Irmão, se você está fazendo uma lista, checando, falando: eu faço certo, eu faço certo, eu faço certo, tem tudo na sua lista, menos Cristo. Porque você está fazendo tudo certo e não Cristo na sua vida. A vontade vai concordar aqui nessa palavra. Aquilo que lemos aqui, apesar de ser longo, é nítido o quanto o Senhor tomou ele ali e estava cheio do Espírito. Não é verdade? Estava cheio do Espírito. O que é estar cheio do Espírito? É ficar gritando? É ficar batendo palma? É ficar chutando, batendo o banco? Não. Cheio do Espírito é tomar a autoridade que é só lá do céu e tomado pela sua boca falar. Como nesse momento eu não tenho dúvida, eu estou tomado da autoridade de Deus, porque por mim eu teria medo de pregar essa palavra, mas pela autoridade que Deus me dá, Ele diz: é agora, é nesse momento, estou entrando, estou fazendo limpeza no coração, porque hoje tiro o que não presta e entro no que é meu. Irmão, irmã, dê glórias a Deus mesmo, agradeça a Ele pela vida que Ele te dá, porque essa vida dessa terra amanhã pode acabar, amanhã o teu caixão pode estar estendido na frente de um monte de gente, cantando o hino 427, e você indo embora, e mais ninguém vai te ver, mas aí dentro tem uma alma viva no Senhor. Glória a Deus. Se amanhã for o meu funeral, será que eu vou me entristecer de poder pelo menos ir para o Senhor, os braços dele? Não! E você, irmão, o que é mais precioso, esta vida ou a vida eterna?
Para de buscar o que é dessa terra. Comece a buscar o que é do céu. Olha, eu não vou mudar o discurso, porque eu não quero animar essa irmandade de forma errada. Não se anime carnalmente, mas se anime espiritualmente. O Senhor deu uma tarefa para Josué, que era: Josué, você vai se levantar com todo esse povo, vocês vão lutar ali na primeira cidade, vocês vão lá em Jericó, vai dar tudo certo. Você vai chegar lá, vocês vão derrubar o muro. Imagina Josué, Senhor do céu, derrubar um muro? Mas como que a gente vai fazer isso? Vocês vão pegar, vocês vão lá, vocês vão dar volta, buzinar, buzinar, volta. No final, vocês vão dar um grito. Quando der um grito, o muro vai cair. Eu fico imaginando se fosse comigo. Vocês imaginam isso? Imagina aí agora. O Senhor me falando. Você vai lá ficar com o povo dando volta. E quando terminar, buzina. Depois terminou, buzina. Depois dá um grito. Mas quantos de nós aqui iria aceitar e fazer isso? Eu fico imaginando se eu teria condições naquele dia aí. Mas só que o Josué, o Senhor falou para ele: tem de bom ânimo, Josué, vai, vamos lá que eu vou estar com você, vamos. Josué foi, chamou o povo. O Senhor me falou para fazer assim. Como é que é, Josué? Discute não, porque eu já discuti muito já. Vamos, o Senhor falou para ir, vamos lá. E eu estou aqui agora hoje pregando essa irmandade, levanta, tem bom ânimo, vamos ensinar para esse mundo aí, vamos falar para ele: o Senhor Jesus está na nossa vida. Caia muro, caia tentação, caia mal, caia tudo que está prendendo a gente de servir a Deus. Essa terra não é nossa, mas aquela prometida está chegando para nós. É o reino prometido, cantamos há pouco. O reino prometido, cantamos há pouco. Você não espera esse reino? Você não deseja esse reino? Você não anseia por esse reino? Eu aceito, eu desejo, eu quero. Mas todos nós temos que querer a mesma coisa. Josué pegou e chamou eles. Vamos, foram. Chegou naquele muro, começaram, deram uma volta. Acho que eles ficaram pensando: Josué está ficando doido, viu? Sei não. Vamos lá, mais uma volta, gente. Mais uma volta, vamos lá. Deram mais uma volta. De novo. Quando eles gritaram e aqueles muros caíram, eu fico imaginando o que foi a festa no meio daquele povo. Eu fico imaginando eles vendo os muros caindo, eles falando: meu Deus, Deus é verdadeiro, Deus está na nossa vida. Hoje o Senhor me dá autoridade de pregar. Você vai ver muros caindo que você nunca imaginou que ia cair. Muros que você nunca imaginou que ia sair do teu caminho. Mas o Senhor hoje te reveste com essa força, com essa autoridade. Saia daqui hoje com essa força, que se o mal chegar perto de você, vai ter que cair, vai ter que se dobrar, vai ter que ficar olhando para você, porque com você está o Senhor. Aleluia. Imagina o que vai ser o dia que chegar o dia da tua morte, seja cedo, seja tarde, seja novo, seja velho, mas a tua morte chegando e você com um sorriso no rosto, indo embora para o Senhor e dizendo: Senhor, me receba nos teus braços, Senhor. Esse desejo tem que estar latente em nós, mas muitos estão dando mais valor para essa terra. Eu fico olhando para a história de Ezequias. A irmandade deve conhecer Ezequias. Ele foi um rei e não estava fazendo nada certo. A irmandade conhece a história de Ezequias? Ezequias não estava fazendo nada certo. De repente, ele passou mal, ficou ruim, ficou de cama. Daqui a pouco Isaías bate na porta dele. Bateu. Ô Ezequias, você está bem? Tudo bem. Rapaz, vem aqui que Deus mandou vir te dar um recado. É mesmo? Pode falar. Então, você vai morrer. Meu Deus do céu. É Isaías? Como assim? É só isso. Tá bom? Deus abençoe, tchau. Virou as costas. Ezequias, na mesma hora, virou para onde estava o templo, ajoelhou e começou: Senhor, mas tem tanta coisa para fazer aqui ainda, Senhor. Eu não derrubei os postes daqueles deuses, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Senhor, tem tanta coisa para fazer. Escutou na porta de novo. Abriu Isaías. Rapaz, você está bem? Estou bem. Deus mandou voltar aqui. Pois não, pode falar. Então, ele falou que você tem mais 15 anos. Mas 15 anos? Meu Deus, que maravilha! E ele já estava bem, ficou firme, ficou forte. Saiu já, que pegou, chamou todo mundo. Gente, vamos sair por esse país aqui. Onde tiver deuses estranhos, vamos derrubar. Onde tiver postes de adoração, vamos derrubar. Onde tiver essas idolatrias aí, vamos tirar tudo. E saiu derrubando tudo. Foi os primeiros 2, 3 anos. Quando deu o quarto, quinto ano, já tinha montado tudo de novo.
Vocês percebem? A nossa vida terrena, ela é falível, ela é corruptível. O Senhor deu mais 15 anos para ele, ele desperdiçou. E você? Se você tiver 50 anos nessa terra, vai ser 50 anos reclamando, 50 anos pedindo coisa dessa vida, 50 anos falando que não tem nada porque Deus não te ama, ou vai ser 50 anos falando, eu não tenho um dinheiro, eu não tenho um real, mas eu tenho Deus na minha vida. Glória a Deus. Tem dia que parece que eu não sei o que eu vou comer, mas quando chega o final do dia eu comi, não sei de onde veio, é porque eu tenho Deus na minha vida. Tem dia que eu não sei o que eu vou fazer, mas onde eu entro, a minha boca tem Jesus para falar dele. A irmandade está entendendo o conceito da palavra? É para você converter a tua vida, uma vida de enfadonho, uma vida de desperdício, uma vida de reclamação, para uma vida de adoração, uma vida de viver Cristo, uma vida de ser um verdadeiro cristão. A irmandade está aqui. Eu conto em tudo quanto é lugar que eu vou. Eu não vou contar a obra toda porque a irmandade conhece. Mas aqui nessa igreja, aconteceu aqui. Eu até hoje não sei quem foi, talvez até esteja entre nós aqui. Eu não quero saber quem é. Mas é para a irmandade entender. Quantas vezes isso poderia ter se repetido na vida de muitos, mas quantos estão amarrando a sua mão? Comigo aconteceu. Eu não tinha R$1 na minha casa. O Senhor me pediu um dinheiro que eu achei no bolso do meu paletó. O Senhor me pediu para dar na coleta. Falei, Senhor, eu não tinha R$1, achei esse dinheiro, é meu, e o Senhor me pediu para dar na coleta. Vim para a igreja, fui naquela caixinha ali atrás, coloquei o dinheiro dentro e comecei a reclamar com o Senhor. Senhor, eu precisava, apareceu, e agora eu estou aqui com esse dinheiro, o que eu faço? Acabei colocando dinheiro, mas na minha cabeça eu falei assim, eu vou dar, mas é só porque eu estou obedecendo, porque por mim eu não fazia. Vim sentar aqui mais bravo, não participei do culto naquele dia, fiquei só sentado, não cantei, não orei, não participei, não fiquei na comunhão. Mas na hora da palavra, o servo de Deus que pregava, ele bateu suas mãos aqui e fez um barulho que eu me assustei. Eu olhei para aquele irmão que pregava, e o irmão que pregava dizia assim, presta atenção na palavra. Eu falei, Senhor, estou prestando. Ele disse assim, hoje eu te pedi uma coisa chamada obediência, e você me obedeceu. E pela tua obediência eu vou obedecer, vou abençoar você e a tua família. Eu falei, Senhor, eu aceito a palavra, Senhor, mas me perdoa, não estava prestando atenção. De fato eu não estava. Mas o Senhor quis falar comigo naquele dia. E falou, como eu tenho certeza que está falando com muitos aqui hoje. Aleluia. Naquele dia, quando eu entrei no meu carro, fui para minha casa. Quando eu ia saindo do meu carro, eu ia sair, eu vi um envelope dentro do meu carro. Aquele envelope estava escrito preparado por Deus. Quando a gente abriu o envelope, tinha R$1.000 dentro do envelope. É para honra e glória de Deus, não é para minha, é porque Ele estava me transformando, Ele estava me moldando, Ele estava me mostrando. Eu não preciso que Ele me dê mais 10 envelopes de R$1.000. Para mim Ele pode nunca mais dar nenhum envelopinho, para mim Ele pode nunca mais dar nada. Só que eu entendi que o Senhor Ele está na minha vida, não pelo dinheiro, não pelas conquistas, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. O Senhor Jesus na cruz, morto por nós. Glória a Deus. Eu conto isso e sempre explico o que acabei de explicar, para que possamos entender. Não é porque aconteceu na minha vida que vai acontecer na tua, mas sabe o que não está acontecendo e deveria estar acontecendo? Esses anjos que o Senhor toma de ir no carro de um, colocar o dinheiro, ir na casa de um, fazer uma visita e o dinheiro ficar ali. E não é só sobre dinheiro, tem lugar que é só um abraço que precisa e você fala não. Tem lugar que é só para você falar a paz de Deus e você fala não. Tem lugar que a libertação é só visita e você não vai. Tem lugar que a gente precisa só ser o porta-voz de Deus e nós falamos não. Tudo isso aqui são muros que estão levantados no meio do povo de Deus. E o Senhor diz hoje, a buzina está sendo tocada, derruba muro, caia todo esse mal. Mas só cai o mal no coração de quem aceita o que o Senhor diz. Não é aceitar o que esse homem fala, é aceitar o que a palavra do Senhor está dizendo. Se você aceita isso como palavra de Deus, se você não tem dúvida que ela é palavra de Deus, consuma dela agora, coma dela agora, e ela fará o efeito de derrubar todos esses muros que estão aí.
Tem muro que está causando muita inveja, tem muro que está causando ciúme, tem muro que está causando discórdia, tem muro que está causando confusão. Todos esses muros o Senhor está dando ordem hoje. Caia em nome do Senhor Jesus. Porque se não cair, nós estaremos vivendo igual aqueles fariseus. Julga, acha que está certo, acha que é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. A verdade é essa que eu estou pregando. Isso que eu estou pregando não é o que eu acho, é o que está aqui, é o que está escrito aqui. Estou passando para a verdade o que está aqui. Eu não estou inventando na minha cabeça. Se você pegar o que está aqui e viver o que está aqui, libertação haverá na tua vida. Não libertação das coisas daqui, mas libertação para viver Cristo. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos juntos agradecer a Deus. Um dos irmãos à frente irá agradecer. Juntos oremos a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, ao nome santo. Glória. Glória. Aleluia, Senhor. Santo e glorioso. Deus seja louvado. Amém. 144, 144. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Saudade. Muitas coisas que o Senhor faz na nossa vida são tão maravilhosas. E nós tomamos conhecimento, como Deus deu tempo, que uma oração por nós seria isso. Alguns livros nós vemos, né? Alguns não vemos. Os que não vemos, só porque não vemos, não damos glórias a Deus? Não. Por isso a gente todo momento dá glórias a Deus, em todo momento. Né? Hoje Deus preparou aqui, ó, não vimos, estão lá em cima as crianças, não vimos, mas o Senhor preparou que estão lá em 6 meninas e 14 meninos, total de 20, contando com as irmãs colaboradoras, 4, estão 24 lá. E eles estão trabalhando sobre as coisas de Deus na Bíblia. Mesma coisa que estamos aqui fazendo hoje. Os negócios de Deus, como Jesus, quando criança, 12 anos, foi encontrado pelos seus pais, sumiu, mas onde está? Quando foi encontrado, estava no meio dos doutores. O que você estava fazendo, filho? Estava cuidando das coisas do meu pai, falando das coisas de Deus. Vocês não sabiam, mãe? Você não sabia, pai? Era isso que eu estava fazendo. E a irmã permita trazer aqui um conceito para irmos embora para casa com isso meditando.
Imagina que o Senhor não tem prazer nenhum em jogar ninguém fora. Não tem. Então, quando o Senhor nos convida à transformação, é transformação. Ele não vai te pegar e te jogar fora. Pelo contrário. O que ele fez, o oleiro? O que o oleiro fez com o vaso? O vaso não deu certo. Ele pegou o vaso e jogou fora? Não. Ele pegou aquele vaso, amassou e começou de novo. Fez um outro vaso do mesmo barro. E Eliseu? Eliseu, quando ficou sabendo, a sopa que a gente fez tem veneno dentro dela. Será que ele chegou e falou assim, joga fora, vamos fazer outra? Não. Pega um pouquinho de farinha. Pegou a farinha, jogou, pode comer, não tem mais morte na panela, não. O Senhor transforma aquilo que já é. Eliseu também. Ele chegou numa cidade, meu Senhor, a nossa cidade aqui tem águas bonitas, mas as águas são venenosas, são ruins para a gente, não dá para tomar, elas são amargas. Ah, é? É, tá bom. Dava para jogar o rio fora? Não dava. O que o Senhor falou para Eliseu fazer? Dá um prato aí para mim. Pegou um prato. Tem sal? Tem, dá o sal. Colocou o sal assim, mexeu, pegou o prato. Onde é a nascente do rio? É ali em cima. Foi lá na nascente, virou o sal assim com o prato, virou. Pronto, o rio está pronto, está bom já. Agora é rio de águas boas. É mesmo? É, pode tomar, que agora a água é boa. O Senhor, Ele não joga fora, Ele transforma. O Senhor hoje pode ter te confrontado o que foi. Ele não está te jogando fora, Ele está te transformando em coisa nova. Eu também. Eu tenho um monte de coisa ruim em mim. Você pode não gostar de um monte de coisa, mas você não sabe o quanto eu não gosto de um monte de coisa em mim. Eu também não gosto de um monte de coisa. Mas sabe o que o Senhor está fazendo? Está nos transformando, está nos mudando. E Ele está fazendo isso com cada um de nós. Mas Ele só faz com aquilo que abre o coração para Ele fazer. Que a paz de Deus, a sua presença maravilhosa, seus conselhos, a sua palavra, a sua graça, permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém. Colocando aí para nossa querida Irmandade, aproveita, né? Para nós começar segunda-feira aí, irmão, bem na comunhão mesmo, viu? Bem na comunhão, tá bom? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade. Tem muitos pedidos de orações. Irmandade capricha aí nos pedidos de orações, tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.